Migo 3 caiu 63,35% no último ano, 23,80% no último mês, despencando lá de R$ 7,35 para hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, R$ 2,52. Quer entender o que aconteceu no ano de 2022 que fez com que a Magazine Luiza tivesse um resultado tão ruim e o que a gente pode esperar para o ano de 2023 desta empresa? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Bom, no primeiro trimestre de 2022, a Magazine Luiza teve um prejuízo de 161 milhões de reais, no segundo trimestre um prejuízo de 135 milhões e no terceiro trimestre de 2022 um prejuízo de 166 milhões de reais. Eu acho que isso já fala por si só de um dos motivos da Magazine Luiza ter uma queda tão grande durante o ano de 2022. Mas a gente tem que tentar entender o porquê que a gente teve uma queda tão grande da receita, uma queda tão grande do resultado dessa empresa. Bom, o primeiro motivo que eu quero trazer para vocês aqui que refletiu na queda do resultado da Magazine Luiza foi uma questão muito simples. A gente teve durante o ano de 2022 consequentes aumentos da inflação, que por consequência fez com que o governo também aumentasse a nossa taxa básica de juros. E a taxa básica de juros serve como uma ferramenta do governo para controlar a questão do consumo no Brasil. Quanto maior for a taxa básica de juros, menor é o incentivo a consumir. Quanto menor for a taxa básica de juros do Brasil, maior é a intenção de consumo. Por quê? Porque basicamente a taxa básica de juros é a taxa que vai ditar as taxas de financiamento, de juros pessoal, de crédito pessoal, de cheque especial, de cartão de crédito, todo tipo de taxa que a gente tem no mercado está lastreado na taxa de juros. Então, quando a taxa de juros está muito alta, as pessoas têm a tendência natural a gastar cada vez menos dinheiro. E com isso também o público C e D, que é o público-alvo da Magazine Luiza, começou a ter uma questão de uma responsabilidade muito maior em relação aos seus gastos. Ou seja, priorizar cada vez mais onde que elas vão estar gastando o seu dinheiro. Então, deixando de comprar geladeira, televisão, fogão, micro-ondas, liquidificador, para realmente gastar com as coisas que são essenciais, como por exemplo alimentação, moradia e contas de casa, como água e esgoto, como energia, entre outras contas também. Então com isso a gente teve uma diminuição gigantesca da receita da Magazine Luiza. Depois eu vou entrar nesses números com vocês, mas eu já adianto para você que isso está diretamente relacionado com a questão da diminuição da receita da Magazine Luiza durante o ano de 2022. E se a gente for olhar o ano de 2022 em si da Magazine Luiza, não foi ruim apenas para ela, mas outras empresas também do mesmo setor, o setor de varejo, o setor de e-commerce, também foi muito negativo. Tivemos Americanas com uma queda de 70% no ano de 2022, o Mercado Livre com uma queda de 34% no ano de 2022, e não apenas essas empresas, mas também empresas de outro setor, mas setor de consumo, que também acaba sendo afetado exatamente pelos mesmos fatores que eu comentei com vocês, também teve um prejuízo muito grande, como o caso da Ambev, que a gente também teve uma queda aí muito considerável entre diversas outras empresas. Bom, olhando aqui na tela do computador, a gente tem alguns números da Magazine Luiza, como por exemplo, nós tivemos aqui, olhando trimestre a trimestre da Magazine Luiza, no ano de 2022, a gente pode observar que a receita líquida da Magazine Luiza teve uma queda de trimestre para trimestre. A gente teve uma queda aí do primeiro trimestre de 2022, uma queda de 8 bilhões 762 de receita para 8 bilhões 563. Mas o que mais me chama atenção é que além da queda da receita, a gente também teve um aumento do custo, porque é natural que a empresa comece a gastar cada vez mais para poder chamar novos clientes por uma questão muito simples. Eu até vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês, que é a questão que hoje nós temos novos players no setor de e-commerce, no setor de marketplace, que tem ganhado cada vez mais participação, o que faz com que a Magazine Luiza tenha que gastar cada vez mais dinheiro para poder adquirir novos clientes, que é o famoso custo de aquisição de clientes, o CAC. Então a gente teve também uma
um aumento do custo também para o terceiro trimestre de 2022, subindo aí de 6 bilhões 109 milhões para 6 bilhões 352 milhões de reais. Se a gente for analisar algumas coisas do balanço da Magazine Luiza, a gente tem alguns dados interessantes, como por exemplo, se a gente for puxar aqui de forma trimestral, então se a gente olha, por exemplo, aqui o DRE da Magazine Luiza de forma trimestral, que aqui é o resultado dela, a gente tem uma receita líquida, igual eu falei para vocês, de 8 bilhões 807 milhões no terceiro trimestre, um pouquinho menos no segundo e um pouquinho abaixo do terceiro trimestre, mas acima do segundo trimestre no primeiro trimestre de 2022. Só que olha que legal, se a gente for comparar, por exemplo, com o quarto trimestre de 2021, a gente tem um lucro que é muito superior. Temos que lembrar que o final de ano a gente nem pode considerar tanto porque são épocas comemorativas, né? Então as empresas de e-commerce têm uma tendência a faturar cada vez mais, porque no último trimestre do ano está embutido Black Friday, está embutido Natal, Ano Novo. Então com isso o gasto das pessoas no final do ano é muito maior. Mas se a gente for analisar o que é mais interessante aqui, que é a questão do lucro da empresa, a gente tem um lucro bruto que se manteve praticamente estável na mesma casa, só que o custo e as despesas aqui, ó, despesas operacionais, que veio realmente um número muito elevado, um aumento considerável de trimestre para trimestre, que fez com que a gente chegasse naquele resultado negativo. O resultado financeiro, por exemplo, aqui, ó, de 556 milhões, 400, sempre resultado negativo, que acabou culminando nesse lucro líquido, igual eu comentei com vocês aqui, de 166 milhões para o terceiro trimestre, 135 milhões para o segundo e 161 milhões de prejuízo no primeiro trimestre de 2022. O investidor, ele vai investir numa empresa enquanto aquela empresa for rentável, enquanto fazer sentido para ele. Agora, você manter o seu capital investido numa empresa que durante 3 anos apresentou prejuízo é algo que pouquíssimas pessoas iriam ter a paciência de fazer, acreditar numa empresa durante tanto tempo, visando a questão de um recebimento de dinheiro a curto prazo, ou então até mesmo você imaginar a questão de quanto que aquela empresa ainda pode crescer, porque a gente está falando de uma concorrência muito acirrada, que ficou cada vez mais difícil para a Magazine Luiza a partir de 2022. Se a gente for analisar, por exemplo, a Shopee, ela veio pesado para entrar aqui no setor de e-commerce do Brasil e ganhou muita participação de mercado rapidamente. O AliExpress também melhorou a sua participação de mercado nos últimos anos. E o Mercado Livre, que nem do Brasil é argentino, também começou a ganhar muita participação de mercado dentro do Brasil. Inclusive é a empresa com maior participação de mercado no momento que eu gravo esse vídeo para vocês. E isso daí colocou a Magazine Luiza lá para sexto, sétimo colocado na questão de participação de mercado, de percentual que ela tem do mercado. Isso é realmente algo muito difícil porque encarece demais o custo que ela tem que ter para adquirir novos clientes, aquilo que eu expliquei para vocês enquanto a gente estava analisando aqui o balanço da Magazine Luiza. O famoso CAC, seu custo de aquisição de cliente, vai ficando cada vez mais complicado de acordo com a sua relevância dentro daquele mercado. Quanto menor for a sua relevância, menor a sua participação de mercado, vai ficando cada vez mais difícil de você concorrer num setor que já é extremamente competitivo como o setor de e-commerce no Brasil. Então, além da Magazine Luiza conseguir atrair cada vez mais clientes, melhorar, diminuir o seu custo de aquisição de clientes e trazer cada vez mais pessoas, eu acredito que é fundamental que a gente tenha uma taxa básica de juros que comece a cair ou pelo menos pare de subir, que isso vai fazer com que a gente consiga ter algumas pessoas que talvez voltem a consumir da Magazine Luiza. Isso já vai dar um respiro para a empresa conseguir se manter saudável por mais tempo possível. E outra coisa que eu acho que é fundamental também dela fazer é diminuir ou parar a abertura de lojas físicas. Hoje a Magazine Luiza continua abrindo diversas lojas físicas. Loja física tem um custo absurdo, porque você tem que fazer o transporte das mercadorias para lá, você vai ter funcionários trabalhando nessa empresa, funcionários na manutenção dessa empresa, funcionários na limpeza dessa empresa. Então você tem diversos custos com a empresa que acaba às vezes não sendo muito viável dependendo da onde que você está abrindo essas novas lojas. Tem diversas lojas que podem demorar anos e
anos para se pagar, e hoje, como a Magazine Luiza vive um momento muito difícil, eu acredito que ela parar durante um período, abertura de novas lojas físicas e focar esse dinheiro em crescer cada vez mais o seu e-commerce, em fazer cada vez mais anúncios bem-sucedidos, é o ponto-chave para que a Magazine Luiza consiga dar a volta por cima, se recuperar, e eu não sei dizer se ela consegue voltar a ser uma empresa que vale R$ 28, R$ 29 cada ação, como já foi o caso, mas com certeza ela consegue dar a volta por cima, na minha opinião, se ela fazer essas coisas, entre várias outras também, que se vocês quiserem, a gente pode fazer um levantamento e trazer aqui em outro vídeo, fazendo uma análise específica e pura apenas da Magazine Luiza. Se você quiser que eu faça um vídeo desses, deixa aí nos comentários, eu vejo se vale ou se não vale a pena, beleza? Bom, gostaria de pedir aqui um último favor para você. Se você já chegou até aqui nesse vídeo, eu preciso pedir que você clique aqui embaixo no gostei, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, porque isso realmente me ajuda demais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, agradeço por você ter ficado comigo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.